Qual é a semelhança? Por que a gente fala de matriz africana? Porque as religiões tradicionais na África, sobretudo as que sobreviveram ao processo da escravização, ao processo da transplantação pelo Atlântico, né, para as Américas e para a sociedade brasileira, essas religiões tradicionais têm pelo menos duas características importantes. O culto aos antepassados, né, a ancestralidade e a relação com a natureza. Então essas religiões no território brasileiro, nos seus territórios sagrados, vivenciam essa relação profunda com a natureza e essa relação com os mortos, essa relação com o passado. Então isso é um legado que tem uma complexidade litúrgica muito grande e explica o mundo, a relação com o cosmos, a relação com o sagrado, a partir dessa visão africana. Agora, isso é uma cultura completamente diferente da cultura judaico-cristã ocidental, né? E isso faz com que essa religião e esses sacerdotes, essas sacerdotisas, que vivenciam as religiões de matriz africana no Brasil, sofram uma perseguição, sofram uma intolerância, né? Sofram o que o movimento negro brasileiro tem denominado de racismo religioso. E esse racismo religioso que vai gerar o preconceito é motivado, sobretudo, pela ignorância, né? Muita ignorância, né? Então as pessoas são muito intolerantes em relação a esse legado, a esse patrimônio que os africanos cultuam aqui na sociedade brasileira, no território brasileiro, em função dessa ignorância. O segundo aspecto é deles acharem que a cultura ocidental cristã é uma cultura superior. Mas ninguém pensa sobre, por exemplo, o sistema de cura, né, que essa tradição vivencia aqui no Brasil, a defesa desse patrimônio ecológico. Tudo isso são valores, vamos dizer, afrocivilizatórios. Então, na minha maneira de ver, esses saberes tradicionais, né, dessas sacerdotisas, desses sacerdotes do candomblé, são valores afrocivilizatórios. Na realidade, eles são sacerdotes que trazem para o Brasil um legado tanto ecológico, um legado cultural, um legado civilizatório, né? Então, quando confundem, por exemplo, macumba com feitiçaria, é de uma profunda ignorância. Quando nós sabemos que a macumba é apenas um instrumento musical, né? É uma planta, né? Então, fruto dessa ignorância faz com que essas religiões sejam perseguidas. Uma outra questão importante é que as religiões da tradição judaico-cristã demonizam as religiões afro-brasileiras, como se nas religiões brasileiras existisse a figura do demônio, né? Então, no candomblé e na umbanda não existe essa figura do demônio, né? Então o demônio é uma criação cristã, porque eles trabalham com o maniqueísmo do bem e do mal, enquanto essas religiões trabalham numa construção que é relativa, né? O que é o bem e o mal? Então, em função dessas questões, esses territórios sofrem, sobretudo na conjuntura atual, uma perseguição, que eu não vou dizer assim das religiões evangélicas, mas das religiões pentecostais. Porque, de uma certa maneira, as religiões evangélicas históricas ou as religiões cristãs, até determinado momento na sociedade brasileira, conviveram, não necessariamente não sem conflito, mas conviveram. E hoje nós sofremos uma perseguição implacável das religiões neopentecostais, né, fruto desse obscurantismo, né? Agora, a nossa tradição, ela é uma tradição milenar, é uma tradição... Por outro lado, é importante também saber que esses povos que chegaram ao Brasil, na condição de povos subjugados pelas guerras
no processo de colonização da África, não foram apenas corpos e braços que vieram para construir a riqueza do Brasil. Eles também trouxeram ciência, trouxeram tecnologia. Basta pensar, por exemplo, Minas Gerais, né? Quem trouxe a tecnologia de extração do ouro, né? A tecnologia do ferro, né? A fundição, a metalurgia. Então, além da exploração do trabalho não pago, né? Do trabalho forçado, do trabalho na condição de escravos, os brancos apropriaram também da população africana a sua ciência, a sua tecnologia. Ou seja, a escravidão também foi uma apropriação do conhecimento. Um conhecimento que também não foi pago e não foi dado a sua referência a esses valores que a África legou à humanidade, né?